Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mari Salles, terceira autora mais lida do Kindle Unlimited Brasil. Estou aqui no Hotcast com 4 convidadas especiais para a gente falar sobre as 1000 facetas, né? As 1000 histórias que tem por trás dos romances hots. Estou aqui com Tatiana Mareto, a Febelini, a Adriele Moraes e a Genevieve. E eu quero começar com o nosso clássico, com a Tatiana. Quando você começou a escrever? De onde veio essa vontade de escrever livros de romance? Ei, Mari. Oi, colegas. Oi, audiência. Então, eu costumo dizer que eu cheguei aqui quando tudo era mato. Eu comecei a escrever nos caderninhos, né? Assim, na década de 90. A gente não tinha muito acesso a computador, então era uma maquinazinha de escrever e um caderninho. Eu sempre gostei muito de ler, tinha muitas ideias, e a gente percebe que quem é muito leitor tem muitas ideias, né? E comecei a colocar no papel. E à medida que a tecnologia foi evoluindo, eu comecei a compartilhar essas histórias com colegas em ambientes virtuais. Os primeiros foram fóruns de discussão. Depois foi o NIA Fanfiction, que hoje em dia nem existe mais, já é outro ambiente. E mais ou menos em 2009, eu decidi parar de ser fanfiqueira e escrever só originais. Então, a partir de 2010, eu comecei a publicar originais no sistema que tinha. Em 2000, Antes ainda do Kindle Unlimited. antes do Kindle Unlimited. As minhas primeiras publicações foram num site chamado Clube de Autores. Eles eram exclusivamente físico, quer dizer, se quisesse tinha que comprar o exemplar físico. E a Amazon, quando chegou o Kindle Unlimited, meio que revolucionou a nossa forma de publicar, né? Foi um marco, acho que na vida de muitas autoras antigas. E a partir daí eu me senti até mais confortável de jogar os meus e-books, minhas historinhas por aí. E assim, a vontade de escrever surgiu da vontade de contar histórias. E romance, eu não sei por que eu foquei no romance. Eu gosto de falar de histórias de amor. E aí que foi o romance. Ah, então sempre foi. Histórias de amor, a sua primeira Sempre paixão foi ali. Meio focado. que. Até quando eu escrevi uma fantasia, eu escrevi 2 já. Foram romantasias, né? Que chama, hoje em dia tem o nome de romantasia. Foram focadas no romance entre os personagens principais dentro de um contexto fantástico. Eu gosto de escrever romances. Ah, eu também. Todo mundo pergunta, mas por que romance? Gente, porque contar história de amor é algo. É diferente. É muito E legal. você, Fê, como que você começou a escrever? Oi, gente. Oi. Olha, eu sou formada em artes cênicas, né? Então, eu sou atriz e professora de teatro. Dramaturga também, porque o meu primeiro contato com a escrita foi escrevendo dramaturgia. Então, eu já era uma leitora assídua de literatura nacional e internacional, de dramaturgia, né, no teatro. Eu lia muito. E escrevia peças teatrais também, desde o colégio. Minha primeira peça de teatro foi do colégio, que falava sobre drogas. E ali eu já senti o gostinho de escrever, né? E assim que eu me formei, eu também já comecei a dar aula, então automaticamente eu já escrevia dramaturgia. E era muito corajosa, porque eu já colocava a dramaturgia no palco, eu já produzia as minhas peças, e aí eu entrei para o teatro profissional e coloquei minhas peças no teatro profissional. Então, meu primeiro contato com a escrita em si foi através da dramaturgia e com a minha formação, né, de atriz e professora de teatro. Aí veio a onda 50 Tons de Cinza, só que primeiro eu li Peça-me o que Quiser, da Megan Maxwell. Eu me apaixonei nesses livros. Ela já foi já pro top, né? Do Ela pódio. já leu o bom. Eu já me apaixonei pelas histórias, pelas cenas hot, as sensações que aquilo trazia para mim. Assim, quero escrever isso. E aí, quando foi... Aí eu fiz várias histórias, mas todas elas eu guardei na gaveta. Não tive capacidade de colocar fora. E aí, um pouquinho antes da pandemia, em 2021, a pandemia foi de 2020 para 2021, não é isso? Isso. Né? 2021,
eu comecei a escrever uma história, um romance nacional com ambientação aqui no Brasil. E era Ela Me Faz, na época. E antes disso, eu comecei eventos de autoras nacionais para saber como é que funcionava. Comecei a ler muito livro nacional erótico, li Zoe, muito. Fui a alguns eventos para conhecer essas autoras e sentir se era de fato isso que eu queria fazer. Então, assim, eu não ensaiei nada e nem estudei o mercado. Eu simplesmente escrevi um livro em um mês e já coloquei no Kindle. Foi minha primeira história e coloquei. E aí eu lembro que eu coloquei o erótico e ele chegou no 3º lugar. Para mim aquilo foi sensacional, porque é isso que eu quero fazer. E aí sim que eu fui começar a estudar a escrita de literatura mesmo, para sair da dramaturgia, porque a dramaturgia ela é muito parecida com o roteiro, né? Roteirização, roteiro de cinema, novelas. É mais cru, né? E a literatura ela é muita coisa, né? A narrativa literária ela é muito mais cheia. E aí eu fui estudar, aí fiz vários cursos, mas meu primeiro livro foi em 2021, desde então eu nunca parei, mas eu sempre mesclo a minha carreira de escritora com a professora de teatro, que eu ainda dou aula hoje, e eu escrevo também. Você foi no ritmo do faz, primeiro melhora no caminho. Eu gosto dessa eu fui muito corajosa, assim. Eu simplesmente aprendi a publicar assim, no YouTube. Como é que coloca o livro na Amazon? Foi isso. Eu fiz uma revisei o livro com uma revisora na época, fiz capa com capista e aprendi e coloquei o livro. Foi isso. Assim, eu não vou estudar muito, não. Eu quero só ver o que vai dar. E coloquei. Foi isso. Muito bom. E deu certo. Deu, com certeza. E só vai melhorando no caminho. Eu sou dessa também. E você, Adriele, como que você começou a escrever? Eu costumo dizer que eu comecei quando eu comecei a escrever mesmo, né? Quando eu aprendi a escrever, eu já escrevia versinho, porque eu era romântica, né? Eu assistia Carrossel, pra mim eu era a Laura do Carrossel, que ficava tudo é tão romântico, sempre gordinha, né? Mas, e uma leitora voraz, tudo que era livro que tinha lá na frente eu lia, não tava nem aí. Se era pra idade, se não era, eu tava lendo. E só que eu sempre começava e no Wattpad tem um monte de história ainda até hoje que eu nunca mais mexi. Até que eu falei esses dias, acho que eu vou pegar isso aqui, hein? Tá na metade, vou pegar pra continuar. Quer dizer, pra arrumar tudo de novo e continuar. Aí eu comecei um dia de madrugada, gente. Eu tinha, né, muito problema com o meu peso, porque ser uma mulher gorda é um saco. E aí eu peguei, deitada na cama, peguei meu celular e comecei um desabafo. Mas um desabafo, assim, lá daquela criança de 6 anos de idade, tanto que o meu primeiro livro começa falando que todas as meninas iam pro Papai Noel, eu pedia para emagrecer, com 6 anos. E aí esse desabafo eu escrevi. E falei assim, gente, né? Consegui tirar de dentro de mim isso. E depois desse desabafo, essa história começou a escalonar. E eu falei, opa, vou escrever no Wattpad. Comecei a escrever no Wattpad. E a hora que eu vi, eu terminei. Aí eu falei, nossa, eu terminei. E foi assim que começou a história de superação, que é o meu primeiro livro. E aí eu tive um problema seríssimo, porque eu fui enganada. Eu não sabia nada, gente, não sabia nada. E aí uma menina surgiu do nada falando de uma editora, que eles faziam livro e não sei o que queriam o meu livro. Eles ganharam bem, viu? No meu primeiro livro, eles ganharam muito bem, porque o meu livro ficou no top 1 pela editora deles e eu não recebi R$1.
Nada. Nossa, você já começou com esse desafio, né? Porque foi uma pedra no Sim, caminho que poderia te fazer desistir de tudo. sim, mas aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar escrevendo. Aí veio Segunda Chance, Amor nos Bastidores, e aí eu comecei e até hoje não parei mais, né? Então, eu falei assim, não vou deixar isso me derrubar. Aí em 2022, eu tinha colocado em 2020, acho que eu pus nessa editora. Eu acho que é isso, 2020 ou 21. E aí depois em Mas 2020, lá na época da pandemia, mais ou menos. sim, sim. E aí eu peguei e falei assim, bom, não deu certo, vou continuar tentando. E depois eu consegui de volta a superação. E aí eu consegui, coloquei na Amazon com o meu nome mesmo. E aí depois eu levei ele para a editora que eu tô até hoje, que é a Serpentine. E tá lá. É um livro, eu falo assim, é o meu primeiro livro, né? Ele vai ser revisado, não sei quando. Olha, eu dando spoiler das minhas coisas. Mas ele vai ser revisado e aí. Só que assim, ele sempre vai ser o meu xodó. Todo mundo fala assim, meu último livro é o meu xodó. Não, Superação sempre vai ser o meu xodó, porque ele é a Adriele ali. Sabe? A Clara é muito do que eu passei. Várias coisas. O bullying que ela na infância é o meu bullying. A mania de mudar móvel é a minha mania. Então, assim. Foi assim. Foi com um desabafo de uma menina de 6 anos aos 30 e poucos, soltando para o mundo a dor que foi ouvir várias coisas absurdas durante a vida inteira só por ser gorda. Olha, e você já vem complementando uma outro assunto que eu quero falar, mas vamos ouvir aqui da Genevieve. Como que foi o seu início de carreira? O que te despertou para escrever, Genevieve? Primeiramente, oi Mário, obrigada pelo convite. Olá, colegas de trabalho, olá, público. Então, eu comecei a escrever por conta das fanfics de Crepúsculo. Eu era. Na Eu verdade, sou eu filha de sempre. Crepúsculo também. Eu nem deveria ter começado a escrever, porque eu comecei a ler fanfic, eu tinha 11 anos de idade, lá em 2011, 2010. E eu comecei. Porque, assim, Crepúsculo não tinha hot, né? E eu lembro que estava no hype do lançamento de Amanhecer. E diziam, né? Não sei se isso é fake news, né? Diziam que a Stephanie Meyer tinha excluído uma cena de Amanhecer, da cena de lua de mel do Edward e da Bella. E aí, eu não sei se foram fãs que fizeram, mas eu acredito que tenha sido fãs, sim. Colocaram num blog, que esse blog nem existe mais. E aí, a cena da lua de mel. E eu fiquei apaixonada. Eu queria ler mais, eu queria. Aí foi que eu descobri as fanfics. Eu falei, caraca, tem histórias sobre os personagens que eu amo, que eu adoro. Então, eu vou ler. Aí eu descobri que eu podia escrever. Aí eu comecei a escrever, e nisso eu comecei também que deu uma iniciada assim na minha jornada como designer também. Que aí eu comecei a fazer capa para fanfic. Até trabalhava num site, trabalhava porque eu não recebia nada, né? Mas o site, eu não sei se vocês lembram quem Você era escreveu. voluntária. No Damas do Photoshop. Ele era bem famosinho. Também tinha o Purple, tinha o Nia Conferência, enfim. Eu escrevia nesses sites, assim. Eu acho que hoje nem existe mais. Mas foi isso. E aí eu dei uma. Eu nunca terminei nenhuma fanfic minha. Normal. Falava que era semana de prova e eu nunca mais e sumia. E aí, depois, lá em 2015, eu fui numa Bienal e aí eu conheci duas escritoras que me falaram sobre uma editora. Eu esqueci o nome da editora, mas é uma editora. É uma editora famosa até. Ela é pequena de nicho, mas ela é famosa. E aí elas falam: essa editora me achou pelo Wattpad, escreve por lá. Eu, na época, eu tinha 15 anos.
ai, mas eu só escrevi fanfic, será que uma história original iria vingar? E eu comecei a escrever um original lá no Wattpad, porque até então, depois que eu parei de escrever fanfic, eu só anotava, né, as minhas ideias no Word e guardava para mim. Eu não ficava expondo, né? E aí, depois que eu conheci o Wattpad, eu comecei a postar originais lá. Não terminei nenhuma história que eu continuei lá, mas, tipo assim, eu fiquei 2 anos para terminar 2 livros que eu tinha iniciado lá. E depois eu esqueci, porque eu nunca pensei na escrita como uma forma de profissão, né? Tanto é que eu me formei em turismo, trabalhei 3 anos no mercado hoteleiro, e aí foi na pandemia que eu decidi, não, vou, por que não, né? E deu certo, estamos aqui. Olha só, percebam, assim, que eu reparei das histórias, é que tudo começou com desconforto, né? De ou insatisfação com uma história, ou uma história pessoal, a própria pandemia, né, levou a gente a ou ler mais, ou a ser criativo e ter uma nova profissão dentro de casa. E aí agora eu quero saber de vocês, já sabemos um pouco, né, da Adriele, mensagem que vocês querem passar nas histórias, porque é muito errado dizer que livro de romance é tudo igual. Quando eu escuto isso de quem seja, eu já sei, a pessoa não é do nicho, ele não entende o que os livros de romance trazem. E eu quero saber de vocês, porque cada um pode ser a mesma trope, tá ambientado no mesmo país, pode ser o mesmo profissão dos personagens, ser escrito, até escrito pela mesma autora, vai trazer uma informação diferente. E eu quero saber de vocês qual que é a mensagem. Tatiana, ainda mais você, que escreve não só romance de época, como contemporâneo, como dark, como possível trazer uma mesma mensagem ou trazer ali um pouco da Tatiana dentro desses livros que são tão, né, para nichos e histórias diferentes? É difícil falar. Então, a primeira coisa é que eu queria escrever romances como os romances que eu lia. E eu era muito jovem, acho que todo mundo aqui começou a ler meio jovem, né? Até o que não deveria, muito novo, tipo... Eu tenho 11 anos e lia fanfic de Crepúsculo, né? Eu também, eu tinha lá meus 11 anos. É que não tinha fanfic na minha época, então eu lia os romances de banca. Júlia, Sabrina e Bianca, tinha uma estante lotada aqui em casa, lotada. A minha mãe trabalhava fora o dia inteiro e ela não estava nem para controlar a minha leitura. Eu pegava o livro que eu queria para ler. E eu me apaixonei nessas histórias. A gente, quando é adolescente, pré-adolescente, está com aquela cabeça, às vezes, meio romântica. E passei a querer contar essas histórias. E quando eu fiquei mais velha, comecei a ler e escrever cedo, mas publiquei só bem mais velha, eu entendi por que eu via nesses livros alguma coisa. Esses livros eram livros escritos por mulheres para mulheres. E eu pensei, por quê? E o fato, já citaram 50 Tons de Cinza, né? Quando a E.L. James ousou levar um romance hot para as livrarias e tirar o romance hot do local escondido em que ele ficava, porque essa mulher ela é um marco, o livro dela, podem gostar ou não gostar, né? A questão do gosto é muito pessoal, particular, mas o que ela fez para a literatura dos romances foi tirar a gente do baú escondido e colocar a gente na vitrine. E aí eu pensei, o nosso livro ficava na banca porque mulher não tinha esse direito. E mulher agora tem esse direito. E eu falei, eu quero escrever desse jeito, livros, uma mulher escrevendo para outras mulheres, focando no que as mulheres querem. Então, a mensagem dos meus livros acabou sendo feminista. E às vezes eu até exagero. Eu tenho um livro de uma sufragista, né? Ela vai presa porque ela está lá em cima do banquinho dela, distribuindo panfleto e arrumando confusão com a polícia porque estava fechando um abrigo.
Gente, qual que deve ser esse livro? Adoro! Manda para mim no WhatsApp depois. Eu mando. O que acontece? Eu escrevi muitos romances contemporâneos e muitos de época. E o feminismo hoje parece uma realidade para as mulheres. Muitas mulheres jovens nasceram no contexto de direitos. Eu gosto muito de trazer essa mensagem nos romances de época, porque lá não tinha nada disso, né? Então, essa minha mocinha, ela é uma sufragista mesmo, lá da Inglaterra, daquele período em que as mulheres estavam lutando pelo voto. Eu tenho uma outra que é uma libertina, ou seja, ela é uma mulher livre que não se rendia à prisão da época, que não permitia que mulheres tivessem relacionamentos fora do casamento. E ela tinha, e ela não estava nem aí. E, né? Aí alguém vira e fala, poxa, Tatiana, mas você botou ela para se apaixonar e casar? Então, é um romance. O fato dela ser livre não proíbe ela de se apaixonar e casar. Né? E um homem que aceitou isso, porque existia esse machismo de que a mulher ela perdia o valor. Então, eu acho que o que mais encanta no romance é que nós escrevemos os mocinhos que nós queremos na vida real. Então, essa mulher livre, espontânea, que quebrava as regras, encontrou aquele cara que achava isso nela o máximo, né? E se apaixonou por isso. Então, a minha mensagem ela é sempre feminista de alguma forma. Eu tenho até vítima de violência doméstica, né? A história na superação. Eu foco aí, seja de época, seja fantasia, seja dark. Aí fala, nossa, mas no dark... Então, meu dark não é dark. A mulherada, eu falo que é dark, mas porque ele tem todos os elementos psicológicos, toda aquela questão do trauma, do abuso, da violência, mas eles tratam elas como rainhas, né? E se bobear, elas são tão da pavirada quanto eles. Elas são as criminosas. Fico com a Nicole Leder, né? Quem tem o Cid é a mocinha. Pois é, eu tenho um livro que ela tem Cid fala, eu tô sem meus remédios. Mas, assim, essa é a mensagem. Eu sempre acreditei que um livro não é só um livro, que nós não escrevemos manuais de como viver, é arte, mas toda arte ela tem uma manifestação daquilo que o artista quer passar. E a minha mensagem é contar histórias para mulheres como um ensinamento escondido ali atrás, ousada, né? Tipo, você está querendo ensinar quem, né, Tatiana? Mas a ideia é essa, se funcionar bem, né? Se não funcionar, eu estou tentando. É despertar, na verdade, é trazer aquela provocação para despertar o que está reprimido. Isso aí. E já tive resultados de pessoas que vieram falar comigo. Eu tive um livro meu que foi levado para uma sessão de terapia coletiva sobre a questão sexual. Aí eu falei, gente, né? Porque acharam ali interessante tanto o fato de eu escrever com a minha cara da época passada, tipo, de 2011 esse livro. E a galera falava, nossa, uma advogada escrevendo com a cara dela. Aí eu, essa história, por que não? E aí levaram isso para uma sessão de terapia coletiva. O objetivo é esse, plantar a sementinha lá para que as pessoas reflitam, se sensibilizem da forma como elas puderem. Maravilhoso. E você, Fê, qual é a sua palavra dentro dos seus livros de romance? Eu sempre tento colocar a questão artística dentro de algum livro meu de alguma forma, né? Porque a minha formação artística me puxa para isso. Mas, assim, o engraçado é que quando eu comecei a escrever romance, a minha primeira mocinha, ela se apaixona pelo CEO, que é dono da universidade. E eu tinha, um pouco antes, eu tinha participado de algumas palestras com jovens que estavam se preparando, né, para ganhar, para entrar na universidade, e vinha de uma realidade totalmente que elas achavam que elas não conseguiam. E eu fiquei com vários depoimentos dessas garotas na minha cabeça. E eu falei assim, a vida vai ser uma garota que sonha em entrar na universidade, porque ela vem de uma história muito difícil, com um pai muito agressivo, com uma mãe que sofreu feminicídio a vida inteira. E isso
porque eu colhi essas histórias, né, reais. Assim. Eu falei assim, a Júlia vai ser essa minha garota. E aí eu criei uma universidade nacional, onde meu CEO era o dono, e a Júlia era a bolsista da universidade, que vinha de toda essa bagagem de superação para chegar até ela ganhar aquela bolsa 100%, e sim, ela conseguiu fazer a universidade, ser uma profissional, porque era tudo muito difícil. Mas eu colhi histórias de várias pessoas para fazer isso, de muita realidade. Porque eu, escrevendo peças de teatro, eu trabalhava muito com a questão social. Então, eu tentei colocar na Júlia um pouquinho dessas coisas que eu colhi nas minhas peças teatrais, que era muito social. Era muito dar tapa na cara da sociedade, sabe? E eu era muito crua quando eu fazia isso, escrevendo. Eu pensei, isso aqui agora é um romance, calma, vamos devagar. E aí eu peguei o CEO, que na época era o pivô dos romances, tava sempre né? O CEO nunca sai. Eu quero um CEO, então vou transformar o meu CEO e vou trazer a minha mocinha com essa bagagem emocional, com essas dificuldades, com essa questão da superação, com a questão do sonho. Então, todas as minhas personagens, ela tem um pouquinho de bagagem, elas são sonhadoras, são mulheres que têm uma realidade periférica, que é muito difícil, né? E eu sempre tento fazer isso nos meus livros. O romance está ali, né? Tá gostosinho, mas as personagens, elas tendem a ter essa bagagem em si, e muitas das vezes eu começo a escrever, eu falo assim, vai ser uma comédia romântica tranquila, sabe? E a personagem me entrega coisas que peraí, não era isso, calma, eu quero uma coisa leve, quero uma coisa tranquila. E a personagem vai me entregando coisas, e quando eu vejo, não é mais uma comédia romântica, é alguma coisa, algum subtexto que estava ali guardado na minha cabeça, que essa personagem acabou pegando isso e me mostrando mais coisas, e depois eu fico assim, caramba. Tem que pra ser. Mim também escrevendo. Sim, às vezes eu aprendo, e é muito louco isso, porque às vezes eu falo, as pessoas falam assim, não, tava tudo lá na sua cabeça. Eu, não, gente, nasceu do nada, e eu aprendo com aquilo. Eu aprendo com aquilo que eu escrevi, que a personagem acabou me mostrando, e que são coisas subconscientes que estão ali no nosso dia a dia, que a gente acaba fotografando em vários momentos, e que tem horas que o nosso cérebro vai lá e joga de alguma forma na escrita. Então, muitas das vezes, eu nem programo muito a personagem, ela entrega. E é isso. Você deixa, né, esse contexto do seu dia a dia influenciar, e eu gosto muito disso, e acaba até te dando uma foto da sua realidade na época. Você tem essa sensação também de que, assim, quando você olha o livro, você lembra a época que você estava escrevendo, ou as coisas que você participou, né? Igual você viu vários depoimentos que te influenciaram nessa história. Sim, e assim, nós, como pessoas, nós temos registros, às vezes, inconscientes, né? Então, às vezes, a gente tira fotos mentais que depois a gente descobre isso daí. Para quem é escritor, né, que vive pensando em histórias 24 horas, a gente acaba soltando isso de alguma forma. E eu sempre tento tirar para os meus personagens alguma coisa que me marcou. Por exemplo, eu dou aula para crianças e eu tenho uma aluna que ela tem habilidades excepcionais, assim. Ela é uma menina que tem habilidades, ela é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela é muito imperativa, mas ao mesmo tempo ela tem ansiedade. E eu comecei a trabalhar diretamente com essa criança. E aí eu coloquei uma criança dessa no meu livro, porque eu achei que eu precisava. Até porque toda a minha inexperiência também, a minha angústia de trabalhar com a Luísa, eu joguei em cima do pai, que era um pai solo, e que estava tentando entender a Luísa. Então, o meu sentimento de desespero, às vezes, em alguns momentos, com a Luísa, sem saber o que fazer, meu Deus, o que eu faço agora? Eu joguei para o meu personagem masculino, e aí foi esse contraponto. Então, eu sempre tento tirar de tudo que eu vivo a bagagem para os meus personagens, e eu acabo aprendendo também. Eu segurei muito choro em vários momentos que eu trabalhei com a Luísa, e eu consegui descarregar no meu personagem masculino
todo aquele meu desespero naquele momento, sabe? Então, essa minha ponte entre meus personagens. Terapêutico também, né? Muito bom. Eu me identifico também, eu me identifico. Eu falo, eu empresto muito do que eu estou sentindo no momento. Traz até um pouco de... É mais fácil, né, a gente traduzir, porque a gente é só o que a gente está sentindo no momento. Eu me identifico. E você, Adriele? A gente já sabe um pouquinho que tem a ver com essas suas dores, mas continua sendo ou tem mais? Que já é muita coisa. Eu comecei, depois que eu escrevi Superação, que eu soltei, né, e todo mundo falou assim, nossa, mas uma personagem protagonista gorda? Eu ouvi muito isso, sabe? Tipo assim, uma gorda? E eu comecei a falar assim, gente, mas gordo também, né, faz as coisas, vive, né? Tem romance. Aí eu fiquei muito paralisada com isso. Então, assim, eu, claro, já escrevi mulheres magras, mas geralmente eu trago uma gordinha em alguma situação muito louca, porque elas sempre estão num turbilhão de emoção. Que nem Na Estante da Vida, por exemplo, é uma escritora. Eu amo escrever escritoras também, tem esse ponto. É uma escritora que descobriu uma traição. Ela pegou o marido dela traindo. E aí ela não tem apoio, não tem a mãe não apoia, ninguém apoia, ela cata, vai embora para uma casa que ela ganhou de uma herança. E a história, né, aparece um seu arquiteto muito gostosão na cidade também. Mas aí tem tudo isso. Então, geralmente, eu tô escrevendo gordinhas porque eu gosto de me sentir representada nas coisas que eu faço também. Porque parece que dá aquela coisa, eu sei mais o que eu posso colocar ali, a dor da personagem, eu conheço a dor da personagem. Então, pra mim, é muito mais gostoso escrever assim. Mas tem a minha paixão também por Fórmula 1, que eu sou vidrada nisso desde criança, então tenho a série de Fórmula 1. Hoje teve treino livre, você viu? Hã? Hoje já teve treino livre, que eu tenho um apaixonado por Fórmula 1 também em casa. Eu acompanho por tabela. Teve treino livre e eu quase tive um ataque do coração, porque, pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, eu sou muito viciada. Eu sou muito viciada em Fórmula 1. Então, começou qualquer coisa que tem Fórmula 1, eu tô assistindo. Tanto que eu tô louca pra assistir Velozes e Furiosos, que eu não fui assistir no cinema, mas eu quero assistir só porque tem um carro de Fórmula 1 ali. Mas é uma coisa que eu também gosto. Velocidade, esporte em geral. Aí todo mundo olha assim pra mim, nossa, mas você gosta de esporte? Eu gosto, gente. Eu sou gorda que eu não gosto de esporte. Eu gosto assistindo, praticar não rola, mas assistir eu assisto. Entendeu? Eu acho que então, isso assim, é legal, né? Você traz a parte da representatividade. Você não é obrigada e você não precisa falar sobre tudo. Você pode falar dos seus gostos e isso trazer a sua identidade e individualidade para o mundo. Não existe mais aquilo lá e não tem história sobre esse assunto. Tem sim. Sempre vai ter um autor nacional que vai trazer a sua paixão. Sempre tem. E assim, eu participei do Desafio Mari Salles, então eu aprendi muito ali. E sempre, as minhas capas dos meus livros de Fórmula 1 eu mudei por causa da Mari. Porque ela olhou pra minha cara e falou assim, mas não parece romântico, pô. Aí eu falei, caraca, não parece romântico. Mudei as capas por causa da Mari. O que mais que eu fiz? Aprender a ter rotina foi por causa da Mari. Então, assim, muita coisa a gente coloca. E eu tô colocando numa história rotina. Por causa disso. Então, assim, tudo que eu vivo, tudo que eu sei, tudo que eu gosto, eu vou colocando ali. Porque eu quero que as pessoas vejam que os personagens são reais, eles têm problemas. A minha visão de escrever uma história não é fazer só aquela coisa do é muito fofinho. Não, eu coloco pedreira mesmo.
questão de abuso, tudo é colocado nas minhas histórias. Mas por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que é real, que existe. Mas que tudo dá certo no final. Porque se não der certo no final também, eu não gosto. A história deu ruim tudo. É sério, eu não consigo. Eu fui escrever minha primeira história com um mocinho que... Um anti-herói. Que ele era problemático no primeiro livro. E aí eu falei, aí todo mundo começou, não, tem que ter um livro dele, tem um livro. Eu ia ter coragem de ferrar minha mocinha. Então eu falei assim, gente, não dá. É isso aqui e pronto. E eu sei, e assim, às vezes você dá cada lição em mim. Eu tenho uma história que chama... Que quando eu fui terminando a história, eu entrei em pânico, porque o plot que eu achei que eu ia escrever, ele aconteceu, eu falei assim, ué, mas o que aconteceu? Quando aconteceu o plot mesmo da história, eu falei, não. Foi eu que escrevi, não. Foi não. E eu fiquei desesperada, porque eu tenho medo da situação. Eu tenho medo. E a situação aconteceu e eu falei, não. Meu Deus do céu, como é que eu escrevi mesmo tendo medo? Mas eu escrevi. Porque era um medo meu. E aí, naquele momento, eu acho que deu uma desbloqueada e foi. É o que a Fê falou, né? O inconsciente trabalhando a seu favor na hora de escrever a história. Realmente, eu falei, gente, o que é isso? Porque é um livro que não é hot. É um livro que eu escrevi pro meu filho poder ler uma história minha. Porque ele tem agora 15, né? E aí eu falei assim, eu vou escrever um livro sem hot, mas o plot me deu tanto... Eu falei, meu Deus, tá bom. E é assim, então eu coloco tudo ali, eu vou colocando, eu deixo... Todo mundo fala assim, você é escritora jardineira, só mesmo, que eu vou fazendo. O que vai saindo, vai saindo. Porque eu não consigo... Eu sei, por exemplo, eu vou começar com uma personagem gorda, né? Eu começo uma personagem gorda, eu sei que ela nunca vai emagrecer no meio da história, mas o que vai acontecer, só Deus sabe. Só Deus sabe. E e as referências, né? E as referências, porque eu coloco muita referência no meu livro. É Crepúsculo, tudo é... Ultimamente tem sido muito Crepúsculo. Não sei o que aconteceu. Tudo Crepúsculo. E eu fico, gente do céu, pelo amor de Deus. Vamos sair dessa fase, personagens, vamos mudar, próximo, mas mesmo assim é Crepúsculo. Claro, Essa é a vibe do que teve comemoração, né? Acho que o ano passado vai ser esse ano do Crepúsculo, de tantos anos de publicado, deve ser isso. Será, tá sincronizando, gente? Tá alinhando, não sei, tudo mas... alinhando com ele. Mas eu coloco muita coisa de livro nacional também. Livro da Babi Marinak, livro da Michele Castelli. Eu vou colocando das pessoas que eu mais admiro. Eu acho que se bobear já tem até da Mari no livro meu, mas eu não lembro também. Mas eu vou colocando, porque eu acho assim, o meu leitor tá lendo, aí ele vai lá e fala assim, nossa, eu vou procurar esse livro aqui. Tô indicando uma amiga. Entende? Eu faço isso sempre. Também. E você, Genevieve, o que você coloca nos seus livros? Você também é uma autora que tem, né, mais de um universo, não escreve só um estilo. Mas, ao mesmo tempo, todos os meus livros estão conectados, por incrível que pareça. Eu não queria fazer isso, mas se misturou e eu achei isso muito legal. E além, né, do empoderamento feminino que eu trago nos meus livros, eu também abordo muita crítica socioeconômica, assim, sociopolítica. Eu sei que os leitores não estão ali para ler determinadas coisas,
mas eu acredito que se eu não colocar, não vai ser eu escrevendo e não vai ser os meus personagens. Os meus personagens têm pensamento crítico porque eu tenho pensamento crítico. Então, se eu crio uma mocinha feminista, empoderada, eu não posso fazer a história andar de outra forma. Então, eu sempre vou colocar a diferença de classe, política, de alguma forma, não tentando para puxar para nenhum lado, né? Mas eu acho que a gente, enquanto artista, porque escritor para mim também é artista, a gente precisa ter um pensamento crítico, a gente precisa ter uma visão, sabe? Porque escrever é um ato de resistência, né, gente? Escrever, se você tem liberdade para escrever o que você quer escrever, é por conta de uma democracia. Resistência e responsabilidade, desculpa. Exatamente. E é isso. E não é porque eu escrevo determinada... Assim, vou falar do meu último livro. O Éden é um livro extremamente pesado. Eu acho que nem as minhas leitores estavam esperando por isso. Mas não entre o casal principal, né? São as situações, determinadas situações que acontecem envolvendo terceiros, né? E eu particularmente não gosto de... Por exemplo, a mocinha sofreu abusos físicos no sentido de agressões, né? Quando era criança, pela mãe. Essas agressões, eu não vi a necessidade de narrar essas agressões, sabe? Eu acho que só de você falar que sofreu já é o suficiente. O leitor não está ali para ler, sabe? Você não vai sentir prazer em ler uma criança sendo torturada, né? Pelo amor de Deus. Então, tem coisas que eu não vejo necessidade de narrar. Estupro também não vejo. Então, assim, é o que a nossa colega ali falou, tem que ter uma responsabilidade. Então é isso, eu acho que essa é a minha visão. É uma crítica sociopolítica e também econômica e o empoderamento feminino. E já trazendo esse seu contexto, justamente porque colocamos um elemento extra no romance, que é entretenimento. A gente não está negando que quem vai ler vai se divertir lendo, mas ele tem esse fundinho para aquele leitor mais atento, aquele leitor que, assim, dá uma vasculhada, vai encontrar essas informações aqui. Agora a gente já sabe das autoras, e eu trago aqui um assunto polêmico do momento, que é sobre a adaptação do livro, né? O Morro dos Ventos Uivantes, que na época que foi escrita, a intenção, pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque nenhuma autora está viva para contar a versão dela, que foi uma história para trazer a questão social, a questão da época, da escravatura e tal. E agora está tendo uma diretora que vai fazer uma adaptação desse livro focado no romance. E aí eu passo a pergunta para você, Genevieve. Se alguém que viesse, vou pegar esse livro da Genevieve, que é de romance, mas agora eu vou adaptar focado nesse lado social e deixar um pouquinho o romance de lado. Seria o seu olhar disso? Você está aberta a vamos ver o que essa pessoa vai trazer? Ou você prefere que não? Vamos seguir aqui a risca, vou deixar até uma carta de recomendação para quem for adaptar meus livros, tem que seguir do jeito que eu idealizei essa história. Como que você lidaria com esse tipo de situação, com esse novo olhar sobre o seu livro? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Da mesma forma que eu equilibro esses temas nos meus livros, eu acho que, se fossem adaptados, teria que ter um equilíbrio. Porque, assim, quando as pessoas descobrem que eu sou escritora e que eu escrevo livros hot, elas falam, nossa, você ganha dinheiro escrevendo putaria, assim é muito fácil. Como se o nosso trabalho fosse só escrever putaria. Só por putaria hot,
às vezes é 10% do livro. São cenas, assim, pelo menos as minhas cenas, eu não costumo prolongar muito. Eu não escrevo 20 páginas de hot, até porque eu acho desnecessário, pelo amor de Deus. Pelo menos nos meus livros, não estou falando do livro das outras pessoas. Cada um coloca o que quiser no próprio livro, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tudo no universo é equilibrado, então vamos equilibrar também. Vale, sim, colocar uma crítica ou outra em determinados momentos, mas eu acho que, assim, é necessário colocar na balança, sabe? Principalmente da forma como essa adaptação vai ser vendida. Se vai ser vendida como um romance, a gente precisa priorizar o romance, porque aí a gente vai fisgar o público-alvo. Se a gente for vender uma adaptação que foca em um tema, por exemplo, sociopolítico, aí não é um público de romance. Aí a gente vai levar crítica, né? Então eu acho que né, as próprias leitoras dos livros não iam lá assistir. Pois é, o que a gente espera do público que é leitor, mesmo que seja de romance, é que tenha o mínimo de pensamento crítico, principalmente aqueles que são fãs de Jogos Vorazes, que são fãs de distopias. Às vezes não tem, mas a gente espera o mínimo. E é isso. E você, Adriele, o que você pensaria aí dos seus livros adaptados? Olha, ia ser bem complicado, porque, por exemplo, em Superação, ela é uma jornalista de pegar político. Você imagina como que ia ser a loucura, né? Nesse Brasilzão lindo! E é uma delícia pegando político o tempo todo. Depende muito, Mari. Eu acho que eu faço muita pesquisa para escrever meus livros, então, assim... Você já se apegou. Eu acho que se tirar totalmente, vai ser um filme bem... Porque geralmente gira em torno do casal. Mas, eu acho que você estaria com o roteirista falando, vamos conversar? Vamos ver o que você está fazendo aí. Deixa eu ver. Sabe, tipo, o que é que você está fazendo? Deixa eu curiar. Talvez, não, acho que sem romance não ia rolar. Sinceramente. Sem o romance. Se tirasse o romance, eu ia falar assim, esquece, deixa pra lá. Não sabe? Livro, né? Deixou de ser seu livro. Porque eu acho que eu coloco muito, é o que eu falo, eu coloco muita pesquisa. Eu tenho um trabalho de pesquisa todo, eu pesquiso até os horários de voo, por exemplo. Quando eu vou escrever Fórmula 1, eu pesquiso a comida do lugar. Entende? Eles estão viajando de um lugar para o outro, eu estou fazendo a viagem junto. E assim, ia ser um livro de viagem, porque só um filme de viagem, porque tem um romance. O que seria de Curvas Perigosas sem o hot dentro do avião? Nada. Então muito não. Bom. Eu ia vetar. Eu ia literalmente falar assim, não, para que eu não quero. Eu sou chata. E você, Fê, que já tem o olhar da parte que eu sei que teatro e a adaptação audiovisual tem diferença também, mas você tem noção dessa diferença, né, de recurso, né? Nós temos a narração, as palavras para despertar emoção, o audiovisual vai ter outros recursos. Qual seria o seu olhar? Você deixaria, passa aí do seu jeito ou não? Siga essa regra aqui. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou roteirista também, né? Eu sou formada em roteiro. Então, são dois pontos muito diferentes. Meu lado de escritora, por exemplo, quando a gente escreve o livro, a gente sabe exatamente toda a bagagem emocional, sociocultural, tudo que a gente colocou ali dentro, as pesquisas, como que cada cena vai ser importante para o arco do personagem, e a gente não quer tirar nenhuma delas porque elas são importantes para a evolução do personagem.
e a gente sabe exatamente qual é o ponto que o mocinho vai se apaixonar, e a gente sabe tudo, porque a gente sentiu cada pedacinho daquele livro, a gente construiu, né? E a gente não só sentiu cada pedaço, como a gente sentiu ambos os personagens que estão narrando o livro. Então, para a gente é literalmente muito importante cada detalhe que está ali dentro dele. Tudo. Tirar um pedacinho é praticamente arrancar um pedacinho do nosso coração quando a gente estava escrevendo aquela obra, né? Então, eu, como autora, eu já tenho esse apego. Peraí, né? Como que você vai mexer, né? Como que você vai transformar um livro de 500 páginas em 1h30 de filme ou em 10 episódios de uma série, por exemplo? Agora, na visão do roteirista, o roteirista, ele tende a olhar para a obra com uma visão totalmente crítica. Ele vai reescrever, roteirizando aquele livro de acordo com o que ele sentiu e com as regras da produção daquele livro. Então, ele vai tirar ali do livro todas as partes que ele julga importante ter na obra, né, o que não pode faltar, se é para uma série ou para um filme. Vai ver o que funcionou, porque ele vai pesquisar muito como o livro foi lido, as críticas do livro, tudo. Então, é muita visão dele em cima da obra. É a visão dele, é o que ele está vendo que vai funcionar. Independente do que a autora fez, é o que o roteirista vai ver o que vai funcionar. E, às vezes, as cenas que a autora, nossa, sensacional, para ele não vai funcionar. Numa gravação, numa ambientação, para ele não vai funcionar porque talvez gravar em Paris seja muito caro e o produtor não vai pagar essa viagem, então já corta Paris. Se a autora colocou o personagem indo para Paris, não vai rolar, não tem orçamento, gente. Então corta toda a parte de Paris e já cortou Paris, já cortou a metade do sentimento do personagem, porque até a viagem de Paris, o personagem sentiu alguma coisa, rolou um clima, para a gente foi importante ele viajar para Paris, mas para o roteirista não é importante, porque não tem orçamento para fazer essa viagem para Paris, entende? E não vai ser real se fizer com a tela verde. Administrativa, né? O roteirista, ele está pegado a essa parte administrativa, econômico, o que os patrocinadores querem também. Às vezes ele está alinhado com o pessoal do marketing, que o pessoal do marketing é chato, gente. O pessoal do marketing não pensa no autor. Resume o livro em uma frase. Exato. Na realidade, a primeira coisa que a gente aprende nas primeiras aulas de roteiro é isso. Né? É você resumir um livro de 500 páginas em uma frase. Meu Deus! É a primeira aula que a gente tem, esse resumo mais crítico, objetivo, e é isso. Resumir o livro em uma frase, um trecho, 5 linhas. Então, eu, como autora, sou super apegada à minha obra. Eu ia pedir, sim, um trabalho tete a tete ali com o roteirista. Eu, como roteirista, não ia autorizar o autor a trabalhar comigo, porque isso ia limitar a minha produção. E, resumindo, eu não ia conseguir fazer nada. Então, são dois Você sabe, Fê, que eu estou pensando, é uma coisa a se pensar, fazer curso, né? Porque antes de escolher turismo, eu queria fazer teatro. Mas aí eu falei assim, eu vou passar fome, gente. Na minha cabeça. Na minha cabeça, eu vou passar fome. Não mata a minha profissão, eu não passo fome. Não, mas é a minha cabeça porque eu prestei vestibular dos meus 15 aos meus 16 anos. Então, eu ficava assim, gente, eu preciso escolher uma coisa para eu entrar logo no mercado de trabalho, não ter que ficar, sabe? Porque, assim, na minha cabeça era muito caro entrar para o Wolf Maia. Era muito caro entrar para o Wolf Maia. E para passar na Unirio, naquela época, também era punk, passar para teatro para Unirio. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui, vou fazer turismo. Não tô podendo escolher muito. Odeio matemática, não gosto de biologia, vou fazer o quê, né? Então, é isso. Aí passei no vestibular, aí agora eu tô pensando em voltar a estudar, né? Tenho a opção, né, de fazer a pós-graduação. Vamos fazer pós-graduação em algo que eu trabalhe, né?
E aí eu tô pensando em fazer curso de roteiro, até mesmo curso de teatro, porque caso surja uma oportunidade de fazer adaptação dos meus livros, eu vou querer meter o meu bedelho. Não vai fazer. Eu não quero adaptação dos meus livros sem mim. Vocês vão me demitir? Devolve o direito autoral. Devolve. A gente é apegada, né? E você, Tatiana, quero saber, você deixaria o roteirista fazer ali, fica à vontade, ou você também teria ali, não, mas esse aqui eu faço questão. Eu gostei de ouvir a Fernanda falar, porque ela trouxe os dois lados. E eu gostei mais ainda de ouvir ela falar que ela, como autora, queria se meter e ela, como roteirista, não ia deixar se meter. Por quê? Eu sou apegada às minhas histórias, eu gosto muito do que eu escrevi. Né? Apesar de que toda vez que eu releio um livro antigo, eu quero mexer nele todo, mas talvez seja toque de autora. Né? A gente lê coisa antiga e fala, eu podia ter feito assim. Aí eu falo, já fez, Tatiana, deixa ele quieto. Senão eu vou ficar reescrevendo eternamente. Mas existem coisas que realmente a gente planeja tudo direitinho, monta toda uma sequência de cenas, né? E pensa, não funciona de outra forma. A adaptação vai ter que ser assim, ponto. O roteirista olha e fala, então, amiga, vai ser do jeito que eu quiser. Porque eu agora sou artista trabalhando no seu trabalho. Né? Então, eu iria sofrer um pouquinho se alguém pegasse a minha adaptação e desse um livro meu e desse uma mutilada geral. Mas eu sofreria bem mais se mudasse o tema da história. Né? Se eu criei a história com uma mensagem, eu gostaria que essa mensagem fosse passada. Talvez aí que seja o problema da polêmica da vez. Né? Existem várias adaptações de Morro de Ventos Uivantes, clássicos, são relidos e relidos várias vezes. Essa é uma história muito pesada. Eu tenho convicção plena que não é uma história de romance, não como a gente conhece hoje. Né? O Radcliffe era um obcecado, completamente obcecado pela mocinha. Ele tem muitos... Inclusive, devia ter lista de gatilhos esse livro. Mas ele é um livro muito antigo. Ele é um livro que, naquela época, era muito comum escrever histórias dessa forma. As mulheres, elas escreviam muito sobre elas. Então, tirando a Jane Austen, que escreveu aquelas histórias mais românticas, as irmãs Brontë, elas escreviam histórias bem perturbadas. Né? E o Morro dos Ventos Uivantes é de uma delas. Alguém pegou essa história perturbada e transformou numa grande história de amor. Talvez isso que esteja causando um pouco de desconforto, porque quem não leu a obra vai comprar pelo que está sendo entregue no audiovisual. Vai adorar. É a mesma coisa com Bridgerton, que está sempre na crítica, né? Sim. Não é porque saiu a quarta temporada e virou em evidência de novo. Nossa, quem leu o livro reclama horrores. Quem não leu está se divertindo geralmente com a série. Por quê? É todo um trabalho do roteirista, toda essa inclusão de negros e brancos. Exatamente. Existe um outro que pegou a história e fez um trabalho em cima dela e entregou para o público audiovisual. Se esse trabalho é bom, quem está vendo vai gostar. Né? Quem lê o livro já se incomoda. A Brontë, que escreveu o livro, não está mais viva, então ela não está mais se incomodando com isso. Mas aí o pessoal pensa, a Julia Quinn não poderia ter deixado estragarem a história do Michael. Né? Aí eu penso, a Julia Quinn não deve ter... Ela está amando. Ela tá bem sentada lá. Fizeram além da minha obra, eu acho. Ela entregou o livro e falou, seja lá o que Deus quiser. Porque ela não deve ter voz nisso tudo. Talvez ela possa falar assim, será que a gente não podia? Mas eu tenho muitas dúvidas que ela tenha algum controle sobre o que está sendo feito ali. E eu acho que eu seria uma Julia Quinn. Eu sofreria, mas eu sofreria sorrindo. Sorrindo e acenando. Se eu tivesse a conta bancária... dinheiro na conta. Então, eu ficaria sorrindo bastante. Se eu não tivesse, talvez eu sorrisse menos. Mas eu permitiria que o meu livro chegasse a outras audiências. Porque aí eu penso o seguinte, o público que lê
não é o público do audiovisual. Eles podem se cruzar, mas o formato do audiovisual não é o formato da escrita. Quem escreve uma obra, adapta uma obra para o audiovisual, está pensando naquele formato. E quem escreve na literatura está pensando para aquele formato. Né? A gente mesmo, quantas formas de contar a história a gente tem? Né? A gente tem a jornada do herói, a gente tem a jornada da heroína, a gente tem os 3 atos, os 5 atos, o Save the Cat, não sei. Existe. Eu, inclusive, fiquei um pouquinho mais calma com os roteiristas depois que eu comprei o Into the Woods, que é um livro fenomenal, e li ele todinho, ele é focado em roteiro. Eu falei, então é assim que eles pensam? Né? E não passei a escrever roteiros, mas passei a entender como que funciona a mente do roteirista contando história, pelo menos tentando entender, porque na prática eu não tenho nenhuma. E eu deixaria adaptar meu livro, iria pedir, posso me meter? E iria receber o não. Então, iria receber o não com, ok, tudo bem. Tá bom, sem problema. Gente, só vou pegar meu carregador, tá? O tema. Só pediria que não mudasse o tema. Se o livro é feminista, seja feminista. Eu posso compartilhar eu tive 2 adaptações, né? O Além do Toque. Esse eu pude participar, eu acompanhei, mas eu me coloquei no meu lugar de só estou observando. E aí, conforme eu ia reagindo com o rosto, perguntavam minha opinião. E eu compartilhava, mas eu não me meti. E aí eu consegui ter esse olhar do roteirista de que, assim, é por isso que chama adaptação, porque não é trazer fidelidade ao texto, mas uma adaptação, como a Tati falou, né, é um público diferente. Já do Scorn, que é junto com a Jéssica Macedo, lá no Portal Play, ela me deu a honra de entregar o roteiro na minha mão e falar assim, olha, leia e o que você quiser fazer, você pode dar pitaco. Ela montou, até porque tem algumas coisas, por exemplo, né, Paris, o nosso era lá em Londres, não vai ser, né, em Londres, teve que adaptar toda essa questão da onde foi ambientado. Mas uma outra coisa, na verdade, eu que sugeri mudar, porque ela falou, olha, eu preciso tirar tantas páginas do roteiro para ficar do mesmo tamanho. Então, eu que tive a honra de falar, pode tirar essa cena aqui, que não vai mudar todo o contexto. Então, eu tive essa oportunidade, essa honra de poder participar, e a Jéssica, justamente, ela sendo autora, ela é formada em cinema, então ela já tem essa noção do que o autor quer, de como quer fazer, e tudo depende do que for acordado, né? Porque Então, eu acho que entrega, né, nossa obra para adaptação para audiovisual, tem essa questão do que a gente acordou. Se o acordo foi, você me entrega, eu adapto, a gente só tem que assistir e concordar. Agora, você vai participar da construção do roteiro, aí é outros 500, mas eu acho que não é o normal, tá? Porque a Jéssica entregando para mim é porque existe uma proximidade, mas o que eu tive de experiência foi isso, eu só assisti. O que eu poderia falar é isso, não, dar pitaco qual que era a mensagem que você queria passar nessa cena? Era assim. Não que eles mudaram, mas eles olharam para o meu e ver se o que ela falou faz sentido para a cena ou não. E assim foi. Adorei o papo, adorei, foi muito legal conversar com vocês, saber um pouco mais. Gente, é tão legal conhecer as autoras e o que está por trás. Eu fico lembrando muito minha época de literatura, quando a gente fazia análise de um livro, a gente vai olhar sobre a história do autor, o que ele colocava, o que influenciava o livro. Eu acho isso muito importante na hora que a gente for escavar, como o Yuli fala, né, ou escavar as internet da vida quando for ver sobre os livros hot. E passa para a gente, começa com a Tati, suas redes, seu último lançamento, onde pode comprar seus livros físicos e e-book. Mari, antes só agradecendo pelo convite, pela participação.
Eu acho muito legal a gente falar sobre romance hot, né? E também gosto muito de conhecer colegas, saber a história de cada uma. Tem muita coisa em comum, muita coisa diferente. É uma troca muito legal. Então, obrigada pelo convite e obrigada pelos colegas por aguentar o meu falatório. Dizem que eu falo demais. Espero que hoje eu tenha conseguido me controlar. Eu estou nas redes sociais, basicamente no Instagram, que é a rede que eu mais me comunico. O Threads também é o mesmo perfil, né? Tatiana Amareto é o meu nome. Tirei todos os elementos extra para as pessoas me acharem mais fácil, ver se funciona, né? Eu também tenho um site que eu adoro alimentar, meu blog está sempre com alguma coisa nova, é Tatiana Amareto Escritora, e lá dá para achar meus livros físicos e e-books. Meus e-books estão quase todos na Amazon, em breve sairão alguns pelo Portal Play, essa novidade vai estar lá no meu Instagram. Os físicos estão na Wiclap, que foi um local que eu encontrei para permitir que as minhas leitoras interessadas nos meus livros em formato físico conseguissem adquirir sem eu precisar ter estoque, né? Então, eu deixo eles todos lá. O link específico para cada um tem no Instagram e no site, né? Dá para dar uma olhadinha lá e falar, gostei daqui. E o meu lançamento é um romance que as minhas leitoras classificaram como um livro de ação. Uau! Um romance com um fundo de ação, chama Nas Mãos do Assassino. É um livro para 18 anos mesmo, é um livro bem hot, é um livro bem pesado, ele tem várias cenas de violência extrema, mas não entre o casal. Eles são maravilhosos um com o outro, né? Ele protege ela cuida dele, ele cuida dela também. Só que eles vivem uma aventura terrível em que eles estão fugindo de pessoas que querem matá-la. Então, tá lá na Amazon também. Em breve vem um outro contemporâneo por aí, que aí já vai cair para mais comédia romântica. Eu navego em todos os gêneros, socorro. Sim. Mas aí acompanha lá no Instagram. É isso. Você, Gê? Deixa eu ver se eu não mudei alguma coisa. Não. Sim, tô como Febelline no Instagram, no Twitter, no X, né? E no TikTok. Todos os meus e-books estão na Amazon. Eu ainda não tenho livro físico, não estou com nenhuma editora. Eu acho que é isso. Me perdi, eu acho que é isso. E você, Adriele? Foi um prazer, desculpa. Foi um prazer falar com vocês. Acho que a gente tem esses bate-papos, eles acrescentam muito. Conhecer as histórias, conhecer outras autoras, ter essa troca é muito importante, essa cumplicidade. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu também gostei. E você, Adriele? Bom, eu estou em todas as redes sociais por aí, pelo mundão, como autora Adriele Moraes. Meus e-books estão todos na Amazon. Meus livros físicos estão pela editora Serpentine, que é a minha casinha, que eu chamo de casinha. Tem livro dos pilotos, por enquanto. Dos pilotos e antologias, que eu participo de um monte. Né? O tempo todo tem uma antologia, tô escrevendo. Eu paro alguma coisa para escrever o conto em 2, 3 dias e depois eu volto. E é isso. Por enquanto é por aí que a gente se vê, mas tem o grupo de WhatsApp de leitores. Quem quiser me chama no inbox que eu coloco lá, mando o link, coloco. E por enquanto é isso aí. Em breve teremos novidades, mas ainda não tem a novidade, então, né, fica difícil. E o último lançamento foi O Segurança e a Princesinha, que é um conto, porque eu vim de contos de dezembro, janeiro, fevereiro, são contos. Para em março eu meter um livro de 500 páginas, que já está pronto, graças a Deus. Mas é por aí, e ele é um segurança maravilhoso, com uma co-CEO na minha cidade, porque eu tenho escrito bastante coisa aqui, e eu convido vocês a ir lá na Amazon conhecer o nosso segurança, que, pelo amor de Deus, e é hot, hein? Em lugares muito inesperados, mas é hot. Posso Olha falar brevemente organizada. Organizada.
Fala do seu, Fê. Eu esqueci. Meu último lançamento foi Jogada Perigosa, Um Acordo com um Cretino, romance esporte, né? E eu adoro esse livro, gente. Foi um livro maravilhoso de escrever. E está disponível na Amazon, eu lancei em novembro. Inclusive, eu fui lá e perguntei, Mari, me dá uma ajudinha aqui com esse título, tá ok? Aí ela falou assim, tá certo, vai lá, o subtítulo também tá ótimo. E... Tá bom mesmo. E eu adorei entrar nesses enredos de esporte, eu gosto bastante. Jogada sempre. E você, Genevieve? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Mari. As minhas queridas colegas, me desculpa se eu falei alguma besteira, alguma coisa. Certo. E é isso, vocês me encontram nas redes sociais como autora Genevieve. E o meu último lançamento foi um dark romance chamado Eden. Vocês encontram na Amazon. E os meus livros físicos, em breve, todos estarão sendo distribuídos pela editora Fruto Proibido no site deles, em todas as livrarias pelo Brasil. É isso. Muito legal. Muito obrigada, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau.